Boa tarde a todos. Que prazer enorme estar adentrando a casa de cada um de nós com essa transmissão. Eu sei que hoje é um dia festivo, aonde a gente, por ser humano demais, né, cuida muito dos afazeres da casa, de preparar uma boa ceia. Mas tenho certeza que quem não assistiu hoje irá assistir amanhã ou depois, que ficará bem feliz com a palestra que iremos assistir hoje do nosso companheiro César Sátiro. Então, antes de tudo, eu quero desejar um Natal de luz, luz de paz, de energia positiva. E eu tenho pedido assim, tenho enviado a todos os nossos companheiros que a porta do nosso coração se abra. Como a página vai ter aqui uma frase que diz, não é? Vamos abrir a porta do nosso coração para receber o nosso Mestre Jesus. Então, vamos ler a nossa página, que é do livro Antologia Mediúnica do Natal, e fala na noite de Natal. É um diálogo. E ele diz assim: minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos, na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, por não lhes abrirmos na terra as portas do coração. É do livro Antologia Mediúnica do Natal, pelo Espírito João de Deus, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo ao nosso Deus, Pai Criador, ao nosso Mestre, Divino Pastor, Jesus, que hoje aqui na Terra comemoramos o seu nascimento entre nós. Muito obrigada, Pai amado, por nos ter disponibilizado o nosso Mestre Pastor, que veio demonstrar para nós o verdadeiro amor. Muito obrigada, Pai, por Maria Santíssima, aquele ventre abençoado que agasalhou o Senhor pequenino, trazendo a nós, dando-lhe o seu seio, trazendo-lhe como homem, mas com o dom divino. Muito obrigada, Senhor, por esta tarde, que cada lar, que essa transmissão adentre, esteja sendo bafejada pelo teu amor, mas também aqueles que ainda não te conhecem, seja o momento do despertar. Muito obrigada, Senhor, pelo companheiro que se disponibiliza aqui está, trazendo para nós o estudo da tarde, o seu conhecimento, para que possamos nós acrescentar, aprender e, acima de tudo, Senhor, possamos aprender o estudo da tarde de hoje. Abençoa o nosso irmão, a sua palavra, e que nós, Senhor, em teu santo e envolvente nome, possamos pedir permissão para iniciar o nosso seminário da tarde de hoje, na tua santa e abençoada paz. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Com a palavra, então, nosso companheiro, e você vai falar de Jesus na Samaria, é? Exatamente, Yara.
Muito obrigada, vou querer conhecer bastante. Obrigado, Yara. Obrigado, Jacimar. Obrigado a todos os amigos do grupo de propaganda de divulgação espírita do GEPELA. Nós agradecemos o convite, agradecemos a alegria que nos é oferecida de estarmos juntos neste 24, em É que nós verdade. podemos celebrar, né, com alegria, com gratidão, as bênçãos de um ano repleto, com certeza, de trabalho, de aprendizado. E nós invocamos, no início das nossas palavras, aos nossos amigos e benfeitores, para que, em nome do Cristo, visitem nossos lares, abençoem nossas famílias, iluminem nossos corações, para que nós possamos despertar, né, absorver esta água viva, que é a mensagem do Cristo para os corações humanos. Nós, quando lemos a respeito do encontro de Jesus com a samaritana e das suas relações com a Samaria e com o povo, né, originário desta região, sobretudo este encontro de Jesus com a samaritana, nós vemos ali um diálogo bastante diferente de outros que nós encontramos nos textos evangélicos. Ali parece que o Cristo decide desvelar para aquela mulher um conteúdo espiritual de imensa grandeza, porque ele fala de coisas e fala num tom que revela uma sabedoria que ele não usava habitualmente nas suas falas públicas. Nós não somos partidários da ideia, né, de que Jesus tinha uma doutrina exotérica para o povo e esotérica para os discípulos. Mas, obviamente, que aqueles que privavam da companhia do Senhor tinham a possibilidade de interrogá-lo, de ouvi-lo, de aprofundar, como, por exemplo, o momento que ele explica, né, a parábola do semeador, uma das raras que há no Evangelho, na qual ele próprio explica o significado. Os discípulos tinham acesso a esse conhecimento bastante privilegiado, digamos assim, porque eles conviviam com o Mestre. Naqueles 3 anos de convivência bastante próxima, eles tiveram a felicidade de ouvi-lo, de interrogá-lo, de solicitar precisões sobre coisas que foram ditas, né? Ensinamentos transmitidos. Então, obviamente que neste sentido, nós podemos falar que havia um conhecimento esotérico, no sentido de mais privado, mais secreto. Embora não seja bem isto, né? Nós sabemos, porque ele próprio disse que nada ficaria encoberto, né? Tudo estaria aberto a todos. Mas é o conhecimento esotérico que se baseia na maturidade daquele com quem ele fala. Ele não escondeu porque queria esconder. Tanto que Allan Kardec nos explica no Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes Jesus falava por parábolas justamente para deixar o ensinamento, mas aqueles que fossem capazes de ver só a superfície ficariam na historinha, né? Nós achamos que isso é muito antigo e não se faz mais. Mas surpresa, surpresa, né? Quando nós lemos um livro, por exemplo, como as obras de André Luiz, muitos de nós ficamos na história do livro. O que vai acontecer? O que vai acontecer com esse personagem? E nós não prestamos atenção que existe um conhecimento escondido ali. Então, o que Jesus faz é a mesma coisa, né? Nós estamos repetindo o que o mestre fez, na verdade. Ele conta, fala e deixa escondido, mas quando ele fala com a samaritana, há uma conversa muito franca, muito direta, e ela não consegue, em muitos momentos, acompanhar o que o Senhor está falando. Então, nós poderíamos, né, começar trabalhando com vocês, com todos, um pouquinho do texto em si,
E depois nós vamos tentar aprofundar o que está escondido no texto, né, na mensagem. Sobretudo lembrando que quem nos dá as chaves para este conhecimento é a doutrina espírita. Quando nós lemos as obras da codificação, quando nós usamos as chaves da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicação dos espíritos, da presença de Deus, né, dos mundos habitados, quando nós usamos o conhecimento doutrinário, nós temos a bênção de penetrar o conhecimento evangélico. Muitas vezes temos dito que é como se a doutrina espírita nos fornecesse uma cápsula do tempo e nos permitisse voltar à época em que Jesus esteve entre nós e desta vez ouvi-lo compreendendo muito mais do que ele falou. Então, embora estejamos 2000 anos depois dele, o conhecimento que temos hoje nos foi enviado por ele. E nos foi enviado por ele porque foi ele quem nos prometeu: eu não vos deixarei órfãos, não vos inquieteis. Eu irei ao Pai, pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, um que permanecerá convosco para sempre. E a doutrina espírita preenche exatamente a missão deste Consolador que nos revela a fala do Cristo numa dimensão muito mais ampla, nos permitindo uma compreensão muito mais precisa, muito mais clara daquilo que o Mestre falou. Ele caminhou entre nós por um período muito curto, esteve entre nós por breves 3 anos de trabalho missionário, falou com as pessoas de todas as origens, caminhou entre os simples, falou aos ricos e poderosos, aceitou o convite de Simeão, fariseu poderoso, conversou com Nicodemos, estranhando o desconhecimento de um homem tão sábio das leis fundamentais da vida. Ele levantou aqueles que estavam pelo caminho, socorreu paralíticos, curou cegos, limpou leprosos e, sobretudo, deixou uma mensagem de profundo amor, de renovação, de resgate espiritual para as nossas almas tão necessitadas. Jesus, nos breves 3 anos em que esteve entre nós, sofreu perseguições constantes. Aliás, nós sabemos que desde o seu nascimento ele foi perseguido. Ele chega à Terra sob os auspícios, né, das luzes celestes que se acendem nas colinas de Belém para anunciar que um Salvador nos era nascido. E, em meio àquela luz que comove os pastores, os simples, os sábios que vêm de longe, seguindo, né, as tradições astrológicas, eles sabem igualmente que aquela luz bendita alertava as trevas para a presença do Salvador. E ele será perseguido desde o seu nascimento. Sabemos que Maria e José, né, partem às pressas para proteger o precioso tesouro. E Jesus terá, a partir do momento que inicia a sua atividade missionária nas bodas de Caná, ele terá a presença constante de inimigos, de espiões, que procuram por todos os meios colocá-lo à prova, fazê-lo cair em contradição, trair-se e revelar-se como um farsante. E ele, em todos os momentos, reage de maneira muito firme, categórica, inteligente, espirituosa às vezes, mas aquilo o fatiga, aquilo cansa. E ele, num certo momento, nos conta o texto de João Evangelista, que ele está, né, na região da Judéia, mais ao sul, onde se encontrava Jerusalém, a cidade mais importante daquela província romana,
E ele ali, mais uma vez, enfrenta, né, a fúria dos fariseus, a incompreensão dos religiosos tradicionais, e ele deixa a Judéia, decide voltar para a Galileia, a sua tão bem amada Galileia, onde ele vivia e viveu entre os simples, entre os pescadores, entre os agricultores, as donas de casa, as crianças que corriam à beira do lago. Ele vivia numa região belíssima. A Galileia fica mais ao norte e ele decide, né? Fica a mais ou a quase 100 quilômetros da região de Jerusalém e ele decide partir. Há, nesse percurso, caminhos possíveis. Havia dois caminhos, um pelo centro, um mais, né, pelas proximidades do mar, mas ele segue um caminho que vai passar pela Samaria. E a Samaria, né, ficava mais ao norte de Jerusalém, e a Galileia ficava mais ao norte ainda, né, depois da Samaria. Então ele decide voltar, nos diz o texto, e passar pela Samaria. E a Samaria, ele vai, né, direto para uma cidade que se chama Sicar, onde se encontrava o famoso poço de Jacó. O poço que havia sido dado, a herdade que havia sido dada, né, por Jacó a José, aquele que se transformará mais tarde no intendente do Egito. E ali, né, ele chega a Sicar, vão até a fonte conhecida de muitos, né, e Jesus estava cansado do caminho feito. Samaria fica a mais ou menos qualquer coisa aí como 65 quilômetros de Jerusalém. Então, eles haviam feito um percurso considerável. Estavam habituados a andar, mas certamente, né, chegavam a Sicar ali pela sexta hora, como nos diz João Evangelista, quando o sol estava a pino, o calor intenso, né, e o Senhor, com os discípulos, procura, né, um local de repouso, de sombra e de água fresca para que pudessem refazer as energias. E neste momento, Jesus despede os seus discípulos, eles vão à cidade mais próxima, provavelmente Sicar, ou uma vila nas proximidades, para procurar, né, alimentos. Já estavam ali, né, ao lado de um poço de água fresca, e eles decidem, então, ir procurar alimentos, dizem ao mestre para que este fique, repouse, e ele assim o faz. Mas, né, estamos aí por volta do meio-dia, e no momento que os discípulos haviam partido, nos diz o texto, veio uma mulher da Samaria a tirar água. Samaria, na verdade, era toda uma região que compreendia a cidade da Samaria, que dava nome à região, a cidade de Sicar, que era uma cidade também extremamente importante, e esta mulher samaritana, né, da região da Samaria, mas provavelmente habitando ali, né, morando ali na região, veio buscar água. E Jesus, olhando para ela, diz-lhe: mulher, dá-me de beber. A mulher olhou para ele, achou aquilo estranho e interrogou o mestre. Mas, Senhor, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher e samaritana? E Jesus, e nós entenderemos depois esse estranhamento da mulher, né? Porque ela estranha tanto assim que um judeu se dirija a ela, né? No próprio texto evangélico, por exemplo, São João nos diz, porque os judeus não falavam com os samaritanos, não tinham relações com os samaritanos. E aí Jesus volta-se para ela e diz com muita serenidade: eu fico imaginando, naquele sol do meio-dia, eles estavam provavelmente à sombra de um sicômoro, de algumas árvores magras,
E aquele homem vestido como os nazarenos, né, com uma roupa sem costuras, né, os olhos profundamente brilhantes, serenos, o rosto queimado pelo caminhar constante pelas terras, né, da Judéia, da Samaria, da Galileia, e ela nota o porte, o ar de profunda nobreza e, ao mesmo tempo, de grande simplicidade daquele homem. Certamente, seu coração alertou-a para que prestasse atenção diante de quem estava. E ela ouve dele: mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher acha estranho aquela fala. Como assim? E ela volta: Senhor, tu não tens como e com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, e de onde, pois, tirarás esta água viva? E ela tinha razão de dizer isso, porque o poço de Jacó tem mais ou menos 39 metros. Então, só alguém munido, né, de instrumentos apropriados, de uma corda, que trouxesse consigo, poderia tirar a água. E ela está ali, e por isto mesmo o Senhor pediu-lhe graciosamente: mulher, dá-me de beber. Porque ele não dispunha, né? Um viajante não leva consigo 40 metros de corda, né? Ele pede água onde ele chega, simplesmente. E a mulher, então, diz: Senhor, você não tem como tirar, né? E ainda não tendo como tirar esta água, tu me ofereces água viva. Que água é esta, né? Como o Senhor vai tirá-la? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele bebeu, seus filhos e seus descendentes, seu gado? E Jesus respondeu-lhe ainda uma vez: mulher, qualquer um que beba desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva jorrando para a eternidade. Aí eu fico pensando no semblante da samaritana. Ela certamente olhou para aquele homem com um ar interrogativo. Do que é que ele está falando? E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água então, para que eu não tenha mais sede e não venha mais tirá-la aqui. Então, Jesus está falando num sentido profundamente esotérico, espiritual, profundo, né? Com uma mensagem profundamente simbólica, mas ela está acreditando ainda que ele fala de água, da água, né, que nós conhecemos. Senhor, dá-me dessa água, então, para que eu não tenha mais sede, para que eu não venha mais aqui fazer este trabalho cansativo todo dia, de procurar água. Disse-lhe Jesus, mudando completamente de assunto: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto falaste a verdade. E a mulher, intrigada, diz: Senhor, vejo que és um profeta. Estranha a reação dela, não? Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar.
não tem sentido, parece uma conversa de louco, mas não é, né? Nós veremos que não é. Então, neste momento, Jesus lhe diz: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, notemos bem, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais adoradores para assim o adorarem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, aquele que chamam Cristo, ungido, que ele virá. E quando ele vier, nos anunciará tudo. E disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Então, neste momento, Jesus revela-se à samaritana. Este de quem tu falas, sou eu, aqui, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Na verdade, o termo é estranharam. Todavia, ninguém ousou fazer perguntas. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, seus compatriotas: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Mas ele já havia se revelado a ela. E, entretanto, os seus discípulos, né, que haviam retornado, lhe pediram para que comesse. Ele, porém, disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos se interrogaram: mas alguém trouxe-lhe comida neste tempo? E Jesus, percebendo que não haviam compreendido, respondeu: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, meus irmãos, é um texto bastante longo até, mas de uma beleza extraordinária, porque Jesus fala com esta mulher, comunicando verdades, como, né, Deus é espírito. Não é neste ou naquele templo que deveis adorá-lo, mas em espírito, pelo coração, pela alma. Então não importa onde o fareis. Toda a terra pode ser um templo, e é isto que ele mostra enquanto caminha, enquanto fala ao povo em meio à natureza. Ele entra nas sinagogas, mas ele fala às margens do lago, do alto das montanhas, sobre as colinas, em meio ao milharal, nas cidades, nas vilas. Onde havia gente, ali o Senhor pregava a mensagem do reino. Então ele transformou toda a terra num templo da presença de Deus, da adoração a Deus. Então nós vemos nesta passagem uma conversa extremamente profunda e interessante. E aquela mulher reconhece Jesus pela fala na qual ele identifica a sua história. Vai e chama o teu marido e venha cá. Né, com a intenção de que ela traria consigo todo o restante da sua comunidade para que pudesse ouvir o Senhor. Então, naquele momento, ela muda, né, a conversa e diz: Senhor, vejo que és um profeta. Por que uma pessoa fala isso? E logo em seguida ela diz: nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém que devemos adorar.
ela interroga o Senhor. Mas por que ela faz esta pergunta? Por que ela não perguntou uma outra coisa qualquer, estando diante de um profeta, capaz de falar do seu passado? Porque o Senhor não se dirigiu a esta mulher por acaso. Ele identificou nela as características da sede espiritual. Era provavelmente uma das ovelhas que esperava o pastor. Então, ele, identificando nesta mulher a sede espiritual, dirigiu-se a ela: mulher, dá-me de beber. Mas quem vai oferecer-lhe finalmente a água da vida é o Senhor. E ela o interroga sobre onde adorar a Deus, reconhecendo-o como profeta, porque ela estava num período exatamente de grande questionamento espiritual. Ela certamente estava em busca de compreensão. Poxa, se os judeus têm razão e nós devemos adorar em Jerusalém, então nós estamos danados, perdidos, nós vamos ao inferno, nossas almas estão perdidas. Mas nossos pais adoraram no Monte Gerizim, que era o monte onde havia sido construído o templo que ficava na região da Samaria. Se nossos pais adoraram ali, são nossos ancestrais, nos transmitiram a verdade, nós também guardamos a palavra divina. Embora compreenderemos daqui a pouco que não necessariamente como os judeus da região de Judá. Então, ela interroga o mestre. Ela não pergunta do seu futuro, da saúde da sua família. Ela faz um questionamento profundamente espiritual. Senhor, onde devemos nós adorar? Para que a nossa adoração seja produtiva e verdadeira. É este o questionamento dela. Senhor, eu estou no caminho da salvação? É isto que ela está perguntando para o mestre. Eu estou, Senhor, no caminho da salvação? Ou estou indo para o fogo do inferno, para a geena? E o Cristo lhe responde de uma maneira, dizendo: minha filha, vós adorais o que não conheceis. Porque Deus não se conhece pelos templos, pelos cultos, pelos rituais externos. Ele se conhece pelo coração e pela alma. E sim, a salvação vem dos judeus, porque ele era a salvação, e ele é a salvação, e ele vinha da tribo de Judá, da tribo de Davi. Então a salvação vem dos judeus. E ela estava diante dela. Mas a salvação pode vir dos judeus. Mas Deus pertence a todos os homens. E pode ser adorado em espírito e verdade. E dia virá, minha filha, que não adorareis nem em Gerezim, nem em Jerusalém, mas o adorareis pelo espírito e pelo coração em todos os cantos deste mundo. Então, ele certamente tranquilizou o coração daquela mulher. Não sabemos se ela compreendeu, mas o Senhor, não esperando para interrogá-la a respeito, manda que vá chamar seu marido, né? E ela assim o fará. Nós sabemos, né, que a Samaria é uma região que tinha bastante dificuldade com os judeus. E este conflito vinha de muito longe, né? Por isso, quando o Senhor, né, que não possuía, né, não carregava consigo os utensílios, né, uma corda de 40 metros para poder, né, no mínimo 40 metros, para poder buscar água neste poço, dos tempos de Jacó e José, imaginem, né? Nós estamos falando aí de 2000, né, 1500 antes de Cristo ou mais.
Então, ele pergunta, ele pede a ela, mulher, dá-me de beber. Mas como sendo tu judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, para dar-te de beber? A história entre os judeus e os samaritanos vinha de muito longe. Nós, na verdade, veremos, né, ali pelos idos do período em que estará nós temos o reino, né, de Saul, depois temos o reino de Davi, depois temos o reino de Salomão, e aí nós teremos, né, Salomão sendo contestado por alguns dos seus amigos e generais, e nós teremos então uma divisão das tribos de Israel, ficando as tribos, né, de Benjamim e Judá com aquilo que será, né, no sul, a região de Jerusalém, e o que nós chamaremos de o reino de Judá, que sairá dali, né, o que nós falamos, né, a região da Judéia. Jesus foi para a região da Judéia, significa que ele estava indo para a região de Jerusalém, da capital. Estas duas tribos darão origem, né, ao que se chama o reino de Judá. E, concomitantemente, né, Jeroboão, que foi né, que se opôs a Salomão e criou a cisão, separando as 10 famosas tribos de Israel, as 10 famosas perdidas tribos de Israel, ele criará, né, mais ao norte, o reino de Israel. E ele será, Jeroboão será o primeiro rei, e reinará por 22 anos, né? Sendo o primeiro de uma linha de reis que vão se suceder por muitos anos, e tendo, né, uma características que vão diferenciá-los bastante do povo da região da Judéia, né, do chamado Reino de Judá. Por exemplo, entre essas características, nós veremos uma aproximação com os fenícios, né, com os povos vizinhos, eles eram mais cosmopolitas, digamos assim. Se misturavam mais facilmente, tinham templos de outros deuses em algumas de suas cidades, e aquilo irritava profundamente os judeus da região do Reino de Judá, né? Então, a história vinha de muito longe, lá dos idos de 800 e pouco antes de Cristo, né, quando começaram esses problemas. E o nome Samaria quer dizer vigia, porque a cidade da Samaria em si ficava no alto de um morro, né, de um morro bastante alto, do qual se pode ter uma visão bastante ampla, inclusive, né, do oceano, que fica a dezenas de quilômetros dali. Então, era uma cidade mais ou menos a 65 quilômetros de Jerusalém, e era a capital do Reino do Norte, né, depois da cisão com o Reino de Judá, que ficava ao sul, onde estava Jerusalém. Então, nós teremos vários reis, muitas guerras, toda uma história, né? Mas eles tinham um ótimo relacionamento, por exemplo, com os fenícios, né? Então, a arqueologia encontrou uma série de instrumentos, de móveis, de objetos de origem fenícia, casas construídas com técnica fenícia, móveis, né, em marfim construídos com técnica fenícia. Eles tinham uma boa relação, né, eles eram muito abertos, e eram vistos, por isto mesmo, pelas tribos de Judá, como heréticos, né? Eles não tinham a simpatia do Templo de Jerusalém. E as coisas vão piorar quando, né, Manassés, um sacerdote de Jerusalém, decide, né, criar no Monte Gerizim um templo no qual ele cria também um clero, né, que vai oficiar em permanência, competindo com o Templo de Jerusalém. Então, obviamente, eles tinham diferenças extremamente importantes, né? Não tinham um relacionamento muito fácil. E os samaritanos, com o tempo, eles vão adotar uma teologia, né,
bastante interessante, porque eles não aceitavam os profetas. Eles aceitavam o Pentateuco mosaico. Então, eles admiravam Moisés, reverenciavam Moisés, guardaram os textos, né, de Moisés, mas não aceitavam os textos dos profetas. E acreditavam na vinda de um Messias, como o povo judeu também, mas eles acreditavam que Moisés retornaria, né? E os samaritanos existem, né? Até a década de 60, por exemplo, nós tínhamos, não sei a atual, mas até a década de 60, nós tínhamos ainda a seita dos samaritanos na Israel atual, né? Não são muitos, mas ainda existem. Então, vejamos, nós estamos falando de coisas que têm milênios, né? Então, a história da Samaria vai se complicar, e por isso a mulher interroga Jesus, dizendo, mas como, né, você me pede isso? Fala a uma samaritana, sendo tu judeu. E a história, né, nós vamos compreendê-la ali pelo ano 722 antes de Cristo, um pouco antes, 721, né, 720, a Samaria foi invadida, né, pelos assírios. Mas eles aceitaram, né, pagar tributo e continuaram tendo sua vida, mas num certo momento eles começaram a se rebelar contra isso, e no ano 722 a.C., neste momento, Oséias era o rei de Israel, né, com sede na Samaria, e ele, em 722 a.C., o rei Salmanasar V, o rei assírio, do qual nós não sabemos muito da história, mas sabemos que existiu, porque ficou o registro da invasão que fez a Samaria, né, registrado nos textos hebraicos. Eles invadiram e destruíram a Samaria, né? Passaram todo mundo ao fio da espada, e aqueles que não morreram foram deslocados para a Babilônia. Então, o primeiro grande exílio, nós temos aí o exílio assírio, como nós o chamamos, não é o exílio, né, de Nabucodonosor, que virá mais tarde, lá, uns 100 anos mais tarde, mas é um primeiro grande êxodo das populações de Israel para países distantes. E, naquele momento, eles vão levar aqueles que sobreviveram e deixam alguns. E alguns ficaram, provavelmente pessoas que não podiam ir, mulheres, talvez algumas crianças, homens, né, que não teriam condições de aguentar a caminhada, não se sabe direito qual foi o critério, ou pessoas que talvez não representassem perigo para a administração assíria. E eles não fizeram só isso, né? Os assírios tinham o hábito de conquistar vários povos, mas eles mandaram depois que outros povos conquistados, fossem deslocados para viver na Palestina, na região da Samaria. Então, os samaritanos são, na verdade, o resultado dessa mistura dos que ficaram ali, dos que voltaram mais tarde, porque não se tem notícia de muitos que tenham voltado, mas sabe-se que voltou uma parte, por isso nós falamos as 10 tribos perdidas, né? Porque não se tem uma ideia do que aconteceu, provavelmente se misturaram, né, com as populações de onde foram viver. Mas os povos que foram enviados para ali acabaram se misturando, embora muitos judeus continuassem, né, ali na Samaria, cultivando o Pentateuco, as tradições, os ensinamentos, orando no templo de Gerazim. Mas os homens do sul, da região de Judá, né, da Judéia, não os respeitavam, os consideravam pagãos, bárbaros, não queriam saber de conversa com eles, né, pela abertura que eles tinham dado, pela mistura e miscigenação de populações que aconteceu ali.
E o Senhor usará o tempo todo os samaritanos como exemplo de bondade, como exemplo de decência, né? Então, a parábola do bom samaritano, né, ele toma um samaritano como exemplo de que a bondade e o serviço a Deus não interessa de onde venha, né? Então, para os judeus, aquilo era ofensivo, né? Porque ele estava dando como exemplo a ser seguido um samaritano que foi bondoso. E ele fazia questão de falar e de exaltar, né, aqueles que eram recriminados pelos sacerdotes de Jerusalém. É o publicano, são os samaritanos, né? Então, ele os tem sempre nas suas parábolas como exemplos, como aqueles que serão salvos igualmente, para quem ele também havia vindo. Então, ela o interroga por que havia toda essa história, né? A história começa lá em 722, a invasão de Salmanasar, quinto, mas isso tudo vai ter consequências ao longo dos séculos, né? Fazendo com que aquela população seja desprezada pelos sacerdotes de Jerusalém e pelos tradicionalistas de Jerusalém. Mas o Senhor, quando fala com essa mulher, né, ele fala com uma clareza e dá a ela ensinamentos que são de grande profundidade. Então, o Senhor fala, né, sentindo naquela mulher a sede que ela tinha. E nós vamos ver que a mensagem que o Senhor dá é toda repleta de símbolos, né? Então, ela era, como nós sabemos que ela tinha esse anseio espiritual? Primeiro, né, pelo questionamento que ela mesma fez ao Senhor. Mas segundo, porque o Senhor, que sabia com quem falava, vai dizer-lhe: vá, chame teu marido. Eu não tenho marido. E ele diz: bem, bem disseste, falaste a verdade. Já tiveste 5, e este que tens agora não é teu marido. Então, meus irmãos, ele havia dito um pouquinho antes para ela: mulher, se tu soubesses, se tivesses o dom de Deus, é como quem diz, se você já estivesse madura, porque o dom de Deus, ao contrário, né, do que vão levantar alguns teólogos da Igreja Católica, não é uma graça concedida a alguns que serão salvos. O dom de Deus é a graça da evolução. Então, o Cristo falou a muitas multidões enquanto esteve conosco. Mas por que apenas alguns o seguiram? Porque alguns estavam maduros, espiritualmente evoluídos, para ao menos compreender a palavra do Senhor e identificá-lo. Então, isto acontece com Levi, que reage imediatamente. Levanta-te, homem, e vem comigo. E ele, deixando a coletoria, o seguiu. E o convidou para sua casa, e fez festa, e chamou seus amigos, porque ele já havia ouvido Jesus. Ele sabia, seu coração o alertava, sua evolução espiritual o alertava. Se tu tivesses o dom de Deus, mulher, e soubesse quem te fala, tu me pedirias, e eu te daria a água viva, e tu nunca mais terias sede. Porque quem beber desta água se saciará, e não terá sede, porque esta água fará com que jorre nele esta fonte de água viva para a eternidade. Mas ela não compreende o Senhor. Do que este homem está falando? Ela tinha sede. E o outro critério que identifica que ela tinha sede é o fato de ter tido 5 maridos. Era uma pessoa que vivia no processo de compensação, como muitos de nós fazemos atualmente. Temos sede de Deus,
mas não identificamos a sede. Sentimos um vazio na alma, mas não sabemos de onde ele vem. E procurando responder a este vazio, nós trocamos de parceiros a cada 2 anos, a cada 6 meses. Nós buscamos novas aventuras. Tentamos saciar pela afetividade humana a sede que só pode ser saciada pela providência divina, pela presença de Deus. Vivemos atormentados. Nunca se falou tanto de sexo como no nosso século. É o assunto número 1. Mas nunca se viu tanta gente com tanta liberdade sexual tão vazia e infeliz. Então nós bebemos água salgada. A sede passa para se tornar cada vez maior. E ele nos oferece água fresca, água viva, água pura. Porque sem água nós não funcionamos. Nós somos seres aquáticos. Quando Jesus fala de si mesmo, dizendo, eu sou a água viva que desceu dos céus para vocês, ele está dizendo, vocês podem beber água física para o corpo, vocês podem beber e comer para o corpo, mas a alma precisa da essência divina, da energia divina, da presença do amor de Deus. Ela tem que lembrar da sua origem. Então, o Senhor identifica naquela mulher alguém como Maria de Magdala, por exemplo, que tinha sede de Deus, sede de vida, sede de espírito, sede de amor verdadeiro, mas que se entregava às aventuras físicas, às emoções, às paixões, para poder compensar o imenso vazio que sentia na alma. Ela havia tido 5 maridos. E nós podemos interpretar isto num sentido mais profundo ainda. Porque os maridos podem simbolizar para nós as ilusões que nós construímos para nós mesmos, tentando saciar esta sede de Deus que há em nós. Por exemplo, muitos de nós nos iludimos com o corpo e as sensações físicas. Passamos horas nas academias. Para quê? Ah, é para ter saúde. Não, não é para ter saúde. Nós sabemos que não. Nós somos escravos das nossas emoções. Esse é outro marido, entre aspas, da nossa alma. Ou nós nos casamos com o corpo e as sensações físicas, ou nós nos casamos com as emoções. Então, nós gostamos de emoções fortes, das grandes paixões, a pessoa se apaixona por alguém, sofre, e adora aquelas histórias, porque a mulher era casada, o marido era mau, e aqueles filmes trágicos, é a nossa demência, de apego às emoções. Então, este é outro marido, mas que nunca pode saciar a nossa alma verdadeiramente. É beber água salgada, porque emoções fortes exigem mais emoções fortes. Aquele amor que você lutou por ele, assim que consegue, 3 meses depois, já não é mais amor, você precisa de outro, porque você precisa de emoções que se renovem. Nós vamos buscar, por exemplo, o sujeito que tem recursos, então ele tem um carro novo, e ele precisa de um carro novo a cada ano,
Mas se um amigo compra um que ele não percebeu e que é melhor, ele já compra o mesmo. Ele precisa de uma casa nova a cada ano, a cada 6 meses, a cada 5 anos. Então, nós vivemos nesta loucura, né, de nos casarmos com estas coisas, para que a nossa alma possa compensar a fome e a sede de Deus. Se bebesseis desta água, nunca mais teríeis sede. Então, o Senhor, né, identifica naquela mulher a sede que está em todos os corações humanos. Por exemplo, nós muitas vezes casamos com o nosso intelecto, né? Viramos estudiosos, acreditamos que somos capazes de encontrar a verdade pela pesquisa científica, acreditamos orgulhosamente que não precisamos de Deus, podemos viver sem esta água. Não podemos. As universidades viraram grandes templos do saber, da ciência, do progresso humano, mas nenhuma delas pode responder a uma mãe que perdeu seu filho. Onde está meu filho? Onde está meu esposo? Onde está meu ser amado? O que é a morte que fechou os olhos do meu ser querido para todo sempre? Nenhum químico, por mais ilustre, nenhum físico, nenhum grande biólogo, nenhum gênio da psiquiatria pode nos responder isso. Então, nós, acreditando na nossa ciência, continuamos sedentos. Mas quando nos damos conta que estamos sedentos, nós muitas vezes procuramos, meus irmãos, nós até identificamos como esta mulher, estamos sedentos e precisamos da água viva que nos tire a sede. Mas muitos de nós deixamos com muita dificuldade os nossos hábitos. Muitos nos aproximamos dos templos espíritas, dos médiuns, do conhecimento espiritual, como verdadeiros negociantes. Eu tenho sede, mas eu posso vir aqui de vez em quando beber desta água para me saciar e continuar bebendo água salgada do outro lado? Nós queremos ficar com os pés em duas canoas. Nós queremos, quando encontramos uma religião que é séria, que nos mostra o caminho, que nos fala da necessidade de reforma interior, de mudança de caminho, de mudança espiritual, de alteração profunda das nossas vidas, nós muitas vezes recuamos e preferimos casar nossa alma com as religiões convencionais, né? Passamos de marido para marido, né? Como esta mulher, de ligações a outros tipos de ligações. Então, mesmo quando reconhecemos que precisamos de Deus, nós tentamos ainda negociar, para que não tenhamos que mudar nada, para que possamos continuar vivendo como vivíamos. Então, nós queremos comprar as coisas divinas, ou vamos para religiões que nos deixem em paz, desde que nós possamos dar-lhes aquilo que elas querem. Então, são as religiões da nossa época que viraram supermercados, nos quais nós pretendemos comprar a salvação. Em nenhuma delas você ouve a pessoa sendo chamada para as mudanças profundas, para alterar o caminho, para lutar consigo mesma, para tomar sua cruz e seguir o Mestre, para cumprir seus deveres, aceitar seus encargos,
renunciar, muitas vezes, aos prazeres e facilidades em nome desse crescimento espiritual. Muitos de nós, quando ouvimos isso, fugimos. Porque nós sabemos que estamos com sede, mas alto lá, né, eu ainda posso tentar alguma coisa antes de me render a esta água bendita. Então, meus irmãos, nós somos aqueles que temos também muitas alianças espirituais, né? Como essa mulher teve muitos maridos. Né? Simbolicamente, esses maridos significam todas as tentativas que ela fez para buscar a felicidade, o preenchimento da sua alma, mas que nunca conseguiu. Então, nós temos, ela tinha um sexto marido e estava diante de um sétimo marido. Porque o Cristo representava ali o sétimo degrau desta escalada espiritual. O sexto era mais uma ilusão dela, que nem marido era, diz o Cristo. E ela estava diante daquele que dizia: se tivesseis o dom de Deus, se você já tivesse vivido o suficiente para entender quem está falando com você, criatura, criatura querida e amada, tu me pedirias: dá-me desta água, Senhor, e você nunca mais teria sede. Então o Senhor olha para aquela mulher como olha para todos nós, para as nossas ilusões, para os nossos caminhos. Nós vemos pessoas que se aproximam da doutrina espírita, todos são livres, todos são filhos de Deus, mas aí lembramos, né, de casos que já tivemos. A pessoa vinha, né, na segunda-feira no culto budista, na quarta-feira ia na Umbanda, na sexta-feira vinha o estudo espírita, no domingo ia tomar a ayahuasca com o Santo Daime. A pessoa ainda não entendeu, né, que quando você encontra água, você não precisa ir a lugar nenhum mais. Mas nós queremos ser eternos buscadores. Porque quando você toma água, esta água implica um compromisso, que o Cristo fala claramente na passagem da mulher samaritana. Porque quando tomares desta água, tu não terás mais sede, porque você se transformará numa fonte de água viva. Qual é o trabalho da fonte, meus irmãos, se não saciar a sede dos outros? Limpar, refrescar, fazer funcionar o mundo. Então, o cristão que adere ao Cristo e à doutrina espírita transforma-se naturalmente numa fonte de água viva. Ele serve aos seus irmãos. Mas muitos de nós, quando somos chamados ao serviço, nos sentimos aprisionados. Queremos continuar para novos casamentos, para novas aventuras. Queremos nos sentir livres, sermos eternos buscadores, porque um eterno buscador nunca acha. Né? Como ele nunca acha, ele nunca se compromete. Como ele nunca se compromete, ele está caminhando sem responsabilidades, sem sentir o peso, né, dos compromissos. E muitas dessas pessoas que vêm, nós vemos, tem compromisso na mediunidade, deveria estar trabalhando. Ah, não, mas deixa eu fazer o meu mestrado agora, depois eu volto, estou aprendendo tanto. Mas o trabalho já está ali, você já bebeu água, você sabe o que é água pura. Então, isto mostra que nós podemos, sempre com o nosso livre-arbítrio, caminhar para longe do Cristo. E como aquela mulher samaritana,
ainda hesitar, depois de ter ouvido tudo aquilo que ouviu, ao falar aos seus conterrâneos, será ele mesmo? Porventura não é este o Cristo? Então o Senhor já havia identificado que ela tinha sede, mas que ela ainda não tinha o dom de Deus. Porque ele fala, se tu conhecesses o dom de Deus, ela não conhece. Né? Se você tivesse vivência espiritual para saber quem está falando com você, tu me pedirias, dá-me de beber, dá-me desta água. Então, meus irmãos, nós temos caminhado em busca de facilidades. Preferimos as religiões que não nos cobrem nada. Aliás, que nos cobrem dinheiro, porque dinheiro é fácil. Não exige que eu mude absolutamente nada. E para cada 10%, 20%, 30% que me pedem, me prometem muito mais. Então, nós vivemos, são as religiões do sucesso. São as religiões do você será feliz, terá um casamento feliz, irá bem nos negócios, você será alguém que vai conquistar o mundo. Mas e o mestre que nós seguimos? Quem foi ele? Ele caminhou sob o peso de uma cruz infame, foi traído por amigos, abandonado pelos seus entes queridos, batido à morte, torturado. E nós queremos seguir religiões de facilidades? É porque não conhecemos o dom de Deus. É porque ainda não vivemos o suficiente. Não estamos criticando nossos irmãos, como Jesus não criticou a mulher samaritana. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. E a mulher, ingenuamente, Senhor, mas você não tem nada com que tirar esta água? De onde o Senhor tirará esta água viva? Dá-me, Senhor, desta água para que eu não venha aqui mais fazer o trabalho de buscar. Então, isto mostra a nossa época, meus irmãos. Nós queremos ir ao centro o mínimo possível. Resolva a minha vida. Tira essa obsessão de mim. Estudar? Ah, não. Não tem um jeito mais fácil. Ser médium? Ah, não. Dá trabalho. Crescer dá trabalho. Tornar-se uma fonte dá trabalho, mas você nunca mais terá sede. Como é que uma fonte pode ter sede? Então, olha a sabedoria do Cristo. Nós nos tornamos seres dessedentados quando nos transformamos nós mesmos em água para os outros. Nós saciamos a nossa fome quando servimos a fome dos nossos irmãos pela caridade, pelo amor, pelo trabalho. Então, a mensagem do Cristo é de uma profunda espiritualidade, sem contar, né, que ele fala à samaritana, vocês adoram o que não conhecem. Né? No item do Evangelho segundo o Espiritismo, verdadeira pureza, mãos não lavadas, Jesus é confrontado o tempo todo pelos sacerdotes de Jerusalém, porque não cumpria os rituais externos da tradição mosaica. E ele o fazia de propósito, para irritá-los e para ensinar, porque ele queria que os discípulos percebessem. Vocês estão vendo essa irritação? Vem porque eles estão preocupados com o corpo, com o externo, não com a alma, que é filha de Deus.
Eles servem aos ritos religiosos, eles não servem a Deus. Eles cumprem a tradição, mas esqueceram-se de Deus e de seus irmãos, dos sofredores, das viúvas, dos aprisionados, dos doentes. Não façam isso. Então, nós vamos ver Allan Kardec fazer uma belíssima análise dizendo, né, da imaturidade de muitos que acreditam estar se salvando, porque vão à igreja todo fim de semana, porque fazem uma confissão artificial a cada mês, ou porque vão ao centro espírita, ou porque são amigos do médium, ou porque conheceram Chico Xavier. Tem muita gente que conheceu Jesus, e nem por isso chegou ao reino de Deus. Tem gente que privou da amizade dele e o vendeu por 30 moedas. Então, Cristo nos chama a uma compreensão profunda da espiritualidade. Ele nos chama à adoração em espírito e verdade, dizendo que Deus é Pai de todos nós e deve e pode ser adorado em espírito e verdade, em espírito e verdade. Porque a adoração não pode se fazer intelectualmente. Elas têm que ser feitas em espírito, ou seja, nós nos descolamos de tudo que é material e apresentamos ao Pai nossa alma verdadeiramente, sem negociatas, sem racionalizações. E nós vemos que muitos de nós sabemos o caminho da religião, mas nós temos milhares de pessoas em países como o Canadá, a Finlândia, a França, a Noruega, os países do norte do planeta, que a religião foi banida. Então, a sede de Deus, meus irmãos, está sendo suprida por um imenso conforto material, por um alcoolismo que se torna endêmico, pela utilização de drogas cada vez mais fortes, porque a alma precisa se anestesiar. Porque nós sentimos fome de Deus, nós sentimos sede de Deus, de paz, de serenidade, de equilíbrio espiritual. Mas nós, não tendo o pão e a água viva, nós anestesiamos a consciência com drogas poderosas, com sexo, né, por todos os caminhos. As pessoas estão buscando isso e terminam sempre num vazio imenso. E não tendo templos e religião, e acabando esvaziados depois de todas as aventuras, conforto e prazer, nós acreditamos, né, olhamos para estes homens fantásticos, nossos psiquiatras e psicólogos, e eles estão tão doentes quanto os seus doentes. Nos dão pílulas milagrosas que duram 3 meses e precisam ser trocadas. Não tem uma única palavra de orientação que possa tirar aquela alma do caminho, né, da escuridão e dizer-lhe a luz. Procure a luz. Eu posso te ajudar com os recursos que tenho, mas procure a luz. Então, procure aquele que pode te dar água viva, água que regenere não só as células do teu corpo, mas as células da tua alma, que regenere a terra ressequida do teu coração, para que você nasça, produza, germine, dê flores e frutos na vida, para que a tua passagem neste mundo seja luz, seja bênção, seja fruto,
Então, meus irmãos, o chamado do Cristo ecoa até hoje nas nossas almas. Conhecemos nós o dom de Deus? Já vivemos o suficiente para estender as mãos e dizer-lhe: Senhor, dá-me de beber, para que embebendo eu renasça, como a terra ressequida renasce ao contato da água. E em renascendo que eu possa, Senhor, também produzir fontes que vão saciar a fome daqueles caminhantes como eu, que buscam o refrigério para suas almas. Então, queridos irmãos, nós vivemos numa época em que não houve, jamais na história, tanto conforto e facilidades, mas nunca vimos tanta sede, tanta fome, tanto desespero, porque nós nunca estendemos as mãos para aquele que pode nos dar água viva. Então, a doutrina espírita, vinda ao mundo pela bênção do trabalho de Allan Kardec, nos dá a possibilidade de voltar a ele, de ouvi-lo novamente quando as luzes do Natal se acendem para nós. Nós pedimos a ele: Senhor, dá-nos desta água abençoada. Ajuda-nos, Mestre, a transformar nossos corações, que criamos como palácios dourados, cheios, né, de mimos brilhantes, mas vazios. Ajuda-nos, Senhor, a transformar nossos corações naquela manjedoura humilde que te acolheu há 2000 anos. Nós temos caminhado, Senhor, de ilusão em ilusão. Temos caminhado por estradas perigosas, tristes. Temos buscado, Senhor, no suicídio a solução para os nossos dramas de alma. Quando o Senhor estende as mãos e diz: Vem, meu filho. Por quê? Por quê? Por que ir-te para longe de mim? Eu que posso dar-te água, luz, pão. Ajuda-nos, Senhor, a não mais sermos rebeldes, a não caminharmos para longe de ti como ovelhas perdidas, colocando-nos em perigo. Socorre-nos, Senhor, quando os lobos das paixões uivarem, anunciando que nos devorarão. Ajuda-nos, Senhor, na noite escura da nossa alma, que as luzes que te trouxeram a Belém há 2000 anos possam se acender novamente para nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos simples, porque foi na simplicidade que o Senhor nasceu, que o Senhor veio ao mundo. Foi nos braços de uma menina simples, de um homem trabalhador, que não tiveram naquela noite onde se recolher, procurando as cavernas, nas colinas de Israel, onde os pastores guardavam seus rebanhos, para protegê-los do frio da noite e dos lobos. Então, Senhor, que neste Natal nosso coração fique nu de todas as ilusões do mundo, que nós possamos nos desvestir do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa miséria espiritual e assumirmos a simplicidade daquele lugar que te recebeu, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não mais caminharmos procurando ilusões, casamentos da nossa alma com as ilusões do mundo,
Ajuda-nos, Senhor, a perceber a diferença entre a água pura e a água salgada. Ajuda-nos, Senhor, a ter o dom de Deus para ouvir o pastor e reconhecer a sua voz. Então, Mestre, quando o Senhor falar, dá-me de beber, que nós possamos responder, não, Senhor. Tu dá-me de beber, porque eu tenho sede. E é uma sede, Senhor, que tem milênios. Milênios. E eu tenho tentado compensá-la com todas as ilusões possíveis. E o Senhor tem água. Então, meus irmãos, brilham as luzes sobre aquela gruta em Israel. E nós pedimos a Ele, ensina-nos, Senhor, o dom de Deus, para que nós saibamos reconhecer-te, conquistador indomável, aquele que sobreviveu às revoluções de todos os séculos, onde se encontram os grandes imperadores, a poeira os devorou, o vento soprou-os para longe, onde se encontram os poderosos, onde Herodes, Tibério, Augusto, Júlio César, Napoleão. A realeza, Senhor, que te trouxe à terra é a realeza que domina sobre as almas, pelo amor, não pela imposição, pela simplicidade, pela beleza, pela lógica, pelo conhecimento, pela luz. Então, Senhor, nós que estávamos mortos, deixamos a escuridão e caminhamos na tua direção, Senhor. Luz bendita de Deus, Filho bem-amado de nosso Pai, Senhor da luz, vencedor das trevas, conquistador das nossas almas, água bendita de Deus que veio para os homens sedentos deste mundo. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos na nossa pequenez, na nossa insignificância. Mas, Senhor, graças a Ti nós reconhecemos que somos filhos de Deus, que temos luz em nós, porque o Senhor disse: brilha a vossa luz, homens, brilha a vossa luz. Então, Senhor, nós pedimos, ensina-nos o caminho do dever, do trabalho, do serviço, do estudo, da abnegação, porque nós só possuiremos a nós mesmos quando nos abandonarmos completamente a Ti. Fique conosco, Senhor, que nosso Natal seja abençoado pela simplicidade da oração, do espírito cristão, que nossas casas espíritas possam, Senhor, ser templos do Teu amor, que nossos estudos de doutrina espírita possam iluminar o caminho para aqueles que precisam Te encontrar, e que nós, Senhor, tenhamos a ventura de servir como pequeninas fontes, oferecer um copo de água fluida, um passe, uma palavra amiga, uma orientação, que nós possamos, Senhor, ser participantes do Teu trabalho, da Tua obra, junto a todas as criaturas deste mundo. Guarda-nos, Senhor, neste amor imenso que Te trouxe das esferas celestes para conviver com a nossa miséria. Nós Te agradecemos, Senhor,
Não temos muito para oferecer, mas temos algo que só nós temos. Só nós temos, Senhor, o nosso coração para te oferecer. Isto o Senhor não tem, isto só nós podemos te oferecer. E nós o fazemos, Senhor. E pedimos, ensina-nos a dar-te nosso coração em todos os dias da nossa pequenina existência nesse mundo. Fique conosco, Mestre, abençoe a todos aqueles que nos acompanham, que nos acompanharão mais tarde, que a tua luz se espalhe por todos os lares deste Brasil e deste mundo, dando-nos muita paz e serenidade. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz a todos. Nós que te somos gratos por este passeio pela história, por esse fechamento maravilhoso, transformado em oração. E fechemos os nossos olhos, e fazendo nossas suas palavras, de louvor e gratidão ao Senhor da vida, ao nosso Mestre Jesus, nós só temos que ser gratos ao nosso Deus Pai maior e a esse irmão incansável que não se afasta jamais de nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo estudo da tarde de hoje, esse passeio grandioso que nos faz recordar toda a passagem do Senhor Jesus, nos dando, através da história, o exemplo vivo, o despertar para a verdadeira vida, para a verdadeira água que descedenta, para todo sempre. Que tenhamos, como disse o companheiro, essa força, essa coragem de compreender e colocar em prática todo o ensinamento, que sejamos aqueles videntes do dom de Deus, observarmos esse dom grandioso que Jesus nos chama a atenção. Vamos ser, sim, Senhor, aqueles trabalhadores abnegados em função do companheiro necessitado. Sair de nós mesmos, como disse o nosso irmão. Muito obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada, Jesus. E que tu estejas durante não só essa noite, mas que as criaturas abram a porta de seus corações, que nós possamos abrir a porta dos nossos corações e deixar-te entrar, Senhor. Porém, limpando antecipadamente de toda a sujidade, de todos os empecilhos, malefícios que ali adentro, para que tu sejas o nosso convidado para todo sempre. Muito obrigada. Abençoa esse companheiro que se dispôs na tarde de hoje aqui chegar. Abençoa, Pai, por misericórdia, os lares que estão nos assistindo, aqueles que se conectaram e aqueles que não puderam, Senhor. Igualmente recebam o teu abraço de amor. Um Feliz Natal queremos desejar, mas o Natal renovado a todo dia. Essa energia se transforme para que o Natal se aproxime de cada um de nós, não só nessa data, mas em todos os dias da nossa existência. Bendito sejas, Senhor. Muito obrigada. Louvado seja Jesus. Louvada seja Maria, ventre de luz. Bendito sejam os amigos de luz e amor que nos seguem os passos. Obrigada, Senhor. Graças te damos. Muito obrigada, meu companheiro. Você fez um fechamento maravilhoso, que para mim foi uma oração, e você está com suas
seu depoimento final. Estamos, assim, muito agradecidos a você. Que Deus te abençoe sempre. Abençoe tua família. Abençoe esse lugar que está te abrigando, te recebendo. Que Deus proteja tudo. E que essa luz divina se faça reconhecida em cada canto desse planeta. A gente pensa naqueles que estão em guerra, aquelas famílias enlutadas, que perderam tudo. Que o Senhor da vida as conforte. Que essa luz ilumine cada canto desse ambiente. Misericórdia. A palavra é sua, meu companheiro. Ah, minha querida, não tenho mais nada a dizer que, né, possa ser acrescentado à tua belíssima prece, ao teu apelo ao Senhor, né, para que seja que essa luz alcance todos os corações, todos os nossos irmãos, né? Nós temos a aventura de conhecer Jesus, de termos a doutrina espírita, e vemos tantos irmãos caminhando na escuridão, na falta de fé, né, na indiferença. Então, que nosso pedido ao Senhor é que esta luz que veio, né, para abençoar as nossas vidas, se espalhe para todo o mundo, para todos os nossos irmãos, como você bem disse na sua fala. Que Ele nos abençoe, que nós aprendamos a partilhar essas bênçãos, né? Um livro, uma palavra, uma mensaginha numa rede social, né? Aproveitemos todas as ocasiões para partilhar o bem, o amor, né? O conhecimento da doutrina espírita que abençoa as nossas vidas. Então, que o Senhor nos guarde, né? Que nós tenhamos neste momento de Natal, esse silêncio interior, para que possamos, em silenciando essas vozes, o tumulto, ouvir, né? Um Salvador vos nasceu hoje em Israel, né? Graças a E Deus. boa vontade tem as forças celestes para convosco, homens deste mundo de dor e sofrimento. Então, meus irmãos, que nós veneremos o Cristo, né, com todo o amor do nosso coração, porque nós não caminhamos sós, Ele nos conduz. Então, estendamos as mãos para que possamos avançar, né, com mais segurança. Eu que agradeço, Yara, e peço ao Senhor que também te abençoe, te Amém. ilumine, né, ao Túlio, a todos os nossos amigos, né, que vocês possam continuar o trabalho, servindo, levando luz, né, consolando os corações, amparando as almas, neste trabalho belíssimo de partilhar, né, num sábado à tarde, quando muitos querem, né, estar, né, em feriado, em folga, né, vocês se dispõem, né, a vir, a fazer o trabalho, a levar carinho, consolo, luz e orientação da doutrina para todos. Então, que o Senhor nos abençoe, para que nós prossigamos no trabalho, né, e que Ele nos tolere as nossas imperfeições e limitações, mas nos permita ainda assim continuar servindo e aprendendo. Obrigado, minha querida. Obrigada a você. Muito obrigada, Jacimar. Pode Obrigado. colocar aí os nossos próximos estudos. Jacimar vai colocar aqui na tela, mas é o Vanderline, né? O nosso próximo é amanhã, no 25. Dia 25, nós teremos Vanderline, né? Olha lá, ele ali. O nome dele, Vanderlino Arruda. É um companheiro que dá muito prazer em ouvi-lo, né? Quem não puder assistir amanhã, mas que a gente possa assistir logo após, na segunda, que é uma boa palestra, ele vem falar da oração dominical. E na segunda-feira teremos o Alceni Rocha, nosso companheiro,
né, que é na reunião de segunda-feira, que será às 16 horas, o Alceni Rocha, que vai falar da negação de Pedro. E no dia 27 teremos o nosso companheiro Túlio falando do testemunho de Tomé, né, que será na terça-feira, às 20 horas. Estamos todos convidados. Esse mês estamos agraciados com as recordações de Humberto de Campos falando da Boa Nova, né? É um livro que a gente gosta muito no mês de dezembro, além de Amélia Rodrigues, a gente também, mas esse ano foi optado por A Boa Nova. E queremos agradecer à Rádio Rio de Janeiro, que transmite a nossa programação. Queremos agradecer também à TV Nova Luz, que faz as transmissões dos nossos seminários. Muito obrigada a toda a diretoria que nos permite aqui estar. Muito obrigado à AD, né, a área de assunto doutrinário, dirigido por nossa companheira Cecília Bergiante, que faz toda essa programação. Muito obrigada às companheiras que fomos vendo ali, foram aparecendo no chat, né? Fomos vendo seus nomes. Que Deus as abençoe. Muito obrigada de todo o nosso coração. E Jesus esteja, né, em nosso lar, sobretudo em nossos corações e para o resto da vida. Deus nos abençoe. Obrigada, Jacimar. Deus te abençoe, Deus te ampare, te dê força e coragem. Um feliz ano novo, um Natal de luz para você também e toda a sua família. Deus te abençoe. Muito obrigada.